Conversa Bem Viver. Minha gente, estreia em todas as salas de cinema deste país nesta quinta-feira um filme que nos relembra de um caso recente da história do Brasil em que a impunidade venceu. A gente está falando de uma ferida aberta, ainda escancarada, que ainda dói nos corações de muitas famílias. E o mais irônico de tudo é que chegou um momento dessa história que pareceu que a gente estava no caminho certo, que as coisas não iriam se repetir, essa história de impunidade do nosso país, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A gente está falando da pandemia de Covid-19, mais especificamente da CPI, que investigou os crimes cometidos pelo governo federal ao longo desses anos, favorecendo a disseminação de fake news, propagando imunidade de rebanho, tirando a vacina, o direito de vacina do povo, e agora tudo muito bem retratado para que essa história não se esqueça no filme Anatomia do Caos. Dirigido por ela, que conversa bem viver, a cineasta baiana Dandara Ferreira, que também produziu Meu Nome é Gal. Dandara, que prazer falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Prazer, Lucas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando, conversando com você. Nandara, eu queria começar bem do início, te ouvindo um pouquinho das motivações que te levaram a fazer esse filme, porque eu tenho certeza que foram 716 mil mortes confirmadas e cada um dos familiares, cada uma dos amigos dessas pessoas teria uma motivação especial para fazer um documentário sobre tudo o que aconteceu, especialmente sobre essa CPI que avançou tanto, mas eu queria ouvir as tuas motivações que te levaram a fazer esse trabalho que com certeza foi muito doloroso. Bom, eu acho que assim, eu comecei a pensar em fazer algo ainda quando o número de mortes só crescia. Eu senti que o cinema poderia dar voz ao povo brasileiro. Estávamos todos sendo violentados, né, de uma maneira cruel e não podíamos aceitar a banalização nem naturalizar a crueldade. E minha arma naquele momento, minha arma não, né, meu instrumento naquele momento era uma câmera. Então, quando o Congresso aprovou a CPI, eu senti que tinha que registrar. Ainda não sabia direito o que, né? Mas eu ali tinha uma intuição que tinha alguma coisa ali que precisava ser registrado. Eu sabia que ali no Congresso, né, na comissão ali, ia passar muita informação. Tinha uma investigação ali em curso. Então eu decidi, eu liguei para uma amiga minha, que é produtora, falei com ela sobre essa ideia. Ela se animou, mas ela falou: olha, eu como produtora, eu não arrisco de colocar minha equipe para ir para Brasília, até porque naquele momento a gente não tinha vacina ainda. Então ela falou: eu não vou me arriscar a fazer isso. E aí eu falei: não, eu vou. Para mim era um pouquinho mais fácil, porque eu tenho família em Brasília, né? Meu pai mora em Brasília. Então eu decidi ir. E para mim, assim, foi uma loucura, porque eu tava até ano de 2020, eu cumpri a pandemia direitinho, eu não ia nem encontrar amigos, eu fiquei em casa, assim, então era a primeira vez que realmente eu estava saindo, assim, de casa, né? Mas eu senti que eu deveria ir. E aí eu comecei ali, foi a primeira vez que eu sou diretora, mas eu não opero câmera, né? Então eu meio que eu operava a câmera, eu fazia som, fazia logagem e fiquei ali acompanhando a CPI, ainda sem sabendo direito nem se isso ia virar o filme, o que que seria, até porque a história estava sendo contada ao mesmo tempo que eu estava filmando, né? Eu só fui entender esse filme um pouco depois, embora que eu nem tive tanto distanciamento, porque normalmente para você fazer um documentário você precisa ter um pouco de distanciamento para você contar a história. Mas a minha foi mais ou menos, até porque quem assistiu o filme vai ver que ele. E isso era a proposta também, né? Eu não filmei nada depois. Ele tem uma proposta meio reality, assim, né? De pegar ali uma câmera viva pegando o que estava acontecendo naquele momento. Você falou ali do que, só um parênteses, né, que, da questão que a CPI meio como depois não deu nada, assim, eu acho que esse filme fala sobre duas coisas. Uma primeira coisa é sobre memória, mas também sobre justiça. E assim, a CPI teve uma importância. Eu acho que ela acelerou a vacinação, ela paralisou um sistema de corrupção que estava em curso,
E se eu fosse juiz da Suprema Corte, eu puniria Bolsonaro e seus colaboradores ali, gabinete paralelo, enfim, pelo esse crime monstruoso, com penas maiores do que a que ele está sendo punido agora pela tentativa de golpe. E eu acho que, assim, esse caso ali da CPI ainda não, essa história ainda não terminou. Tanto que Flávio Dino, ano passado, voltou esse tema de reabertura, né? Que bom que tu trouxe todas essas provocações no final, que era por aí justamente que eu ia trazer as minhas próximas perguntas. O relatório final da CPI foram mais de 1.200 páginas, 60 pessoas indiciadas, incluindo, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes. Então, assim, um documento muito robusto. E o que eu ia te perguntar era justamente se ao final de tudo isso, quando a gente não viu nada de fato ser concluído a partir desse relatório, qual que foi a sensação de frustração? De se valeu a pena ou não. E tu acabou de responder que apesar de a gente não ter visto os resultados concretos mais imediatos, teve todo um percurso que foi fundamental. Imagina, se não tivesse a CPI, será que a gente teria visto o escândalo de corrupção da compra de vacina do Covaxin chegar tão fortemente? Se a gente teria chegado com dados tão importantes, com o depoimento do Pedro Halal, da Jurema Werneck, que falaram coisas super importantes. Então eu acho, então só para ouvir um pouquinho mais de tudo isso que tu já tinha falado, que embora tenha ficado esse sentimento de impunidade, a gente precisa olhar para a trajetória da CPI e ver que ela foi fundamental para que munisse a nossa população com as informações de verdade, em meio a um governo que propagava tanta fake news. Boa, Lucas. Eu acho que, assim, a CPI, ela produziu um relatório extenso e indiciou dezenas de pessoas, mas a responsabilização jurídica, ela depende de outras instituições, né? Como o Ministério Público e o Judiciário. E eu acho que, assim, o fato de não ter havido punição não significa que a investigação tenha sido irrelevante, né? Nem sempre existe uma relação direta entre gravidade de um acontecimento e a velocidade da responsabilização. Tanto que a história está cheia de exemplos em que investigações produziram efeitos anos ou décadas depois, né? Eu acho que também vale a gente refletir, porque uma tragédia, né, dessa magnitude produziu tão pouca responsabilização. Então é como que eu falei, eu acho que essa história ainda não terminou, assim, e eu espero realmente que esse filme, assim, faça a gente voltar a esse debate, né? E quem sabe, assim, a gente ajude que as pessoas que foram responsáveis, né, pela morte de mais de 700 mil brasileiros sejam punidas. Nandara, outro ponto interessante que eu queria te ouvir, né, que hoje a gente vive um momento do nosso país que talvez tudo isso que aconteceu há 5 anos pareça meio distante, quase, né, outro país. Mas eu queria lembrar um pouco do conceito de frente ampla, que é uma das primeiras falas que aparece logo no início, quando eu acho que é o Randolfo Rodrigues que está falando sobre a construção. Ele fala, isso é uma frente ampla. Quando tu tem esse trio de frente, que é quem comanda a CPI, que é ele, o Randolfo Rodrigues, o Omar Aziz e o Renan Calheiros, que a princípio são senadores que não teriam um alinhamento político muito, sabe, concatenado, muito próximo, alguns pontos em comum, mas não diríamos que eles formariam um trio de fato para discutir uma questão de emergência pública. Então, te parece também que o filme ele tenta mostrar, entre aspas, um país que deu certo em meio a um grande caos, mas também como os poderes públicos, as instituições que a gente tanto reclama, que a gente sempre vê tantos casos de corrupção, mas também é possível ver que dentro desse local tão contestado também existe uma sensibilidade, uma humanização e uma proximidade com o que o povo brasileiro precisa? Eu acho que assim, não o país, não que um país que deu certo, porque a gente ainda corre o risco de regredir, mas eu acho que aquele momento mostrou que o país tem como dar certo, assim, como você mesmo falou ali, eu acho que tinham personagens ali, parlamentares, que não tinham tanta proximidade, nem política, nem pessoal, assim. Eu não sei se ficou no filme, porque, enfim, já mexeu tanto, mas o Randolph, que menciona sobre isso, ele fala que o Renan sempre foi como é que se fala? Ai, gente, me só faltou a palavra. Mas eles sempre estavam em lugares opostos, Renan e Randolph. E naquele momento
eles se juntam, né, pela uma causa maior. Eu acho que isso que é importante, assim, de perceber a gravidade que a gente estava no momento e deixar para trás algumas é, rugas políticas, enfim, para poder se juntar pelo bem maior, até porque naquele momento a gente precisava disso, a gente precisava de alguém responsável, né? E é o oposto que a gente tinha com o presidente, que era a maior autoridade do país naquele momento. Então, eu acho que. E tem uma coisa muito bonita, que um dos familiares da vítima, que é um pai que perdeu o filho, ele fala isso. Eu não sou, não importa para mim se é de esquerda ou é de direita. O que importa para ele é que tava ali aquelas pessoas lutando, né, pela saúde, pela vida, por justiça. Então, eu acho que naquele momento, em situações dessa, eu acho que a questão da humanidade está acima de tudo. Dandara, outro ponto que eu queria te ouvir, que tu chegou a mencionar na tua primeira resposta, mas queria te ouvir com mais calma, que também é abordado no filme no finalzinho, que lembra da condenação que Jair Bolsonaro sofreu no final do ano passado, 27 anos, mas por outro crime, pela tentativa de golpe de Estado. Mas eu me lembro muito de que quando saiu essa sentença, repercutiu muito um sentimento de justiça sendo feita por outros crimes que ele cometeu, e no caso da pandemia, por todas essas mais de 700 mil mortes. Esse foi um sentimento, tu também fez essa analogia logo que saiu a condenação. Imagina que tu estava numa fase final de produção do filme. Como que foi esse momento que veio a condenação? Tu relacionou com a pandemia? Relacionei. E é como eu falei, assim, eu acho que o que ele fez durante a pandemia foi muito mais grave do que essa tentativa de golpe, né? Porque ali a gente tinha um presidente, né, que decretou e legitimou a morte de centenas de brasileiros e brasileiras. Ele zombou da morte, ele não teve nenhum respeito pela dor dos parentes e entes queridos. Eu acho que eu não conheço nenhum desrespeito mais grave à vida do que isso, sabe? Ele zombava, das pessoas que estavam com falta de ar. E acho que tem uma das coisas que mais me chocou, assim, durante esse período que eu acompanhei ali a CPI, né, que estava mais próxima, porque eu acho que tinha ali um projeto, né? A gente não dá para falar que também foi aleatório. Ele tinha um pensamento por tudo aquilo por trás, né? Da questão da cloroquina, tudo ali não foi nada aleatório. E enquanto tinha gente morrendo, tinha gente tentando lucrar em cima, né? Então eu volto a falar assim, eu espero muito que o filme volte, retorne esse debate. Eu acho que justiça é o que a gente está precisando para lavar a alma e seguir em frente. E acho que o povo brasileiro merece essa reparação. A gente até pode colocar, né? Tá, vai sair já já, né? Deve sair, a gente não sabe se não vai ser barrado por tantos escândalos que estão envolvidos. O filme que é, digamos, a biografia, muito entre aspas, do Jair Bolsonaro, o tal do Dark Horse, né? E aí eu fico pensando o quanto teu filme não deixa de ser uma resposta, né? O que o filme não contou, o que o filme contou de uma outra maneira que não faz sentido com a realidade. Tu chegou a já fazer algum tipo de comparação com isso, não? Olha, esse negócio de ter saído os dois filmes assim, meio que saindo, foi coincidência. Meu filme já era para já estar pronto. Coincidência não, porque eu sempre falo que acho que filme ele sabe o seu momento de nascer, assim, né? A gente fica sempre batalhando pelo projeto, mas aí ele acaba vindo assim no momento que tem que vir. E eu acho que ele tá vindo no momento, mas é isso, ele já poderia estar pronto antes, mas ele não ficou pronto e tá ficando pro ponto agora. Eu tenho visto assim na TV, jornal, mas eu não vejo relação assim. Eu acho que o outro é uma propaganda eleitoral, é um projeto caríssimo que eu nunca vi um filme custar tanto quanto custou esse filme. E ele é envolto em um clima de suspeição, né? O meu é um registro de uma atividade do Senado, de utilidade pública. Então eu não vejo muito paralelo, assim, embora que não tem muito como fugir, né? Não era o que eu gostaria, mas não tem muito como fugir, porque, primeiro, que o nosso país está dividido, é um ano de eleição, então acaba entrando nessa polarização, mas eu em si, assim, não vejo muito paralelo, assim, entre os dois filmes.
Dandara, chama atenção na tua trajetória, os filmes, pelo menos, que eu conhecia antes de saber da Anatomia do Caos, é justamente a biografia da Gal Costa e também o do Odair José, né? E aí, de repente, vem esse, que é um filme diferente, que é uma outro tipo de abordagem, mas principalmente um tema muito denso, né? Tu tão dedicado à música, à pluralidade da expressão brasileira, das suas devidas formas, que também tem muito drama, também é muito permeado por essas histórias, mas é muito difícil comparar com a Anatomia do Caos. Como que foi esse teu processo de repente virar um pouquinho, dar uma guinada, pelo menos na tua produção mais recente, e mergulhar num assunto tão denso, tão difícil, com feridas tão abertas? É, Lucas, eu acho que assim, embora, né, pareça um pouco diferente, mas eu acho que tem uma coisa que une os três filmes. Eu acho que os três filmes são políticos, assim, sabe? De alguma forma. Esse, óbvio que a política está muito mais escancarada, né? Mas o da Gal também, de uma certa forma, tem a questão, né? A gente está ali falando de uma mulher nos anos 60, 70, que teve que enfrentar a timidez, tem toda uma comunicação, uma transformação pelo corpo, né? Ali na época da ditadura. Odair também, o recorte que eu escolhi é um recorte que fala também desse período também, né, que a gente viveu de ditadura, e foi um artista que a gente às vezes esquece da importância que ele teve, né, nesse período, porque quando a gente fala de música de protesto, quando fala dos artistas da música que tiveram importância ali durante a ditadura, a gente sempre acaba lembrando de Gil, Caetano, Chico, que, né, que acabam, querendo ou não, ficaram mais como uma elite cultural. E o Odair não, o Odair, ele tinha uma inserção nas camadas mais populares, né? Mas ele teve muita importância também. Então, eu acho que, assim, as três filmes, querendo ou não, trazem um pouco dessa questão política, que é um assunto que me interessa. Claro, né? Parece, assim, que a Anatomia do Caos é um pouquinho diferente, mas eu acho que tem esse contexto, assim. E foi como eu te falei, assim, eu acho que eu senti que tinha necessidade naquele momento de filmar, sabe? De como do meu lugar como diretora, lugar como realizadora, eu achei que o que eu poderia fazer daquele momento que a gente estava vivendo tão único e tão particular era filmar aquele período, que foi o que gerou esse filme agora. E só para fechar, o tempo está basicamente acabando, mas eu queria só que tu falasse um pouquinho mais sobre algo também que tu chegou a mencionar, que teu foco nesse documentário foi filmar em tempo real, quase live action, da CPI da Covid, sendo que muitas outras coisas estavam acontecendo, claro, todas relacionadas a esse caos, essa ingerência, esse descontrole, esse incentivo a toda essa contaminação em massa, mas sabe, muitos outros, a gente poderia, sabe, o documentário poderia ser sobre os enfermeiros, sobre os médicos, sobre essa situação do SUS, como o SUS foi valorizado demais, como ele era esquecido. Enfim, teria muitas abordagens que a gente poderia fazer sobre a pandemia e tu escolheu fazer um retrato bem preciso sobre o que aconteceu na CPI dentro do Senado. Queria, para fechar, ouvir um pouquinho das suas decisões que te levaram a focar dessa maneira o documentário. Isso. Num filme, a gente sempre tem que pensar, não importa o filme, o recorte, né? Porque às vezes quando você quer falar muita coisa de uma temática, você não fala nada, até porque em 1 hora e meia é muito pouco tempo para você se aprofundar no assunto. Então, o meu recorte é isso. Quando eu estava filmando, eu ainda não sabia que filme seria isso. Mas depois que eu terminei de filmar, eu quis que esse filme fosse, né, totalmente baseado, centrado ali na CPI, porque para mim esse filme é sobre a responsabilização do Bolsonaro durante a pandemia, né? É sobre como foi viver naquele momento num governo negacionista. Então, eu acho que ali a CPI é o melhor recorte para isso, porque toda essa parte política, né, de todas as responsabilidades dele foram passadas ali e foram exemplificadas ali. Foi difícil, mesmo eu sabendo o recorte, é, mesmo fechar esse filme assim, porque durante a pandemia foram muitos personagens que tiveram lá. A gente poderia usar vários exemplos para poder responsabilizar ele durante a pandemia. Então eu acabei escolhendo também como recorte, ele é dividido em três atos, né? O primeiro ato é sobre o gabinete paralelo.
O segundo ato é sobre corrupção e o terceiro ato é negacionismo fake news. Então, também para poder fechar isso, para poder deixar justamente, eu acho que ele traz para poder deixar esse debate aí sobre a, a responsabilidade que ele teve, né? E também como deixar como memória mesmo isso que eu tenho falado, porque um país que não trabalha bem sua memória é difícil avançar para frente, né? A gente precisa trabalhar coisas do passado para poder avançar. Então, por isso que eu falei, acho que é um filme de memória e justiça. Tu acha que nesse momento que a gente está conversando em junho de 2026, a sensação que tu tem no geral, andando nas ruas, conversando com as pessoas, é como se a pandemia tivesse acontecido há mais tempo do que de fato ela aconteceu? Eu acho que tem uma coisa de a gente tentar esquecer o que aconteceu, porque a pandemia foi um luto coletivo nosso. Então, foi um momento muito difícil, muito duro. E aí a gente tenta, assim, acho que até meio inconsciente de tentar esquecer traumas, esquecer coisas que foram ruins para poder seguir em frente, porque senão a vida vai ficando muito dura. Eu acho que dá uma sensação, mas tem uma coisa assim muito bonita que tem acontecido. Eu tenho recebido muita mensagem assim de gente que perdeu parentes, que perdeu amigos, que perdeu pessoas que amava, enfim. Então eu acho que assim, por mais que a gente tente esquecer, é um assunto que ainda está aí, é um assunto que ainda não foi totalmente esquecido, sabe? Então as pessoas ainda tem muita coisa para ser resolvida do que aconteceu durante aquele período. E então, para fechar, como tu mesmo mencionasse, o ministro do STF, o Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal retomasse as investigações, pegasse todo esse arcabouço do relatório para seguir investigando tudo que ele apontou. Te parece que o documentário vai conseguir influenciar nisso? Te parece que teria uma chance desse, mesmo com essa mobilização do Flávio Dino, caso ficar e o filme vai ter uma capacidade de retomar essa pauta? Quais são as expectativas da repercussão do filme? Mas esse é meu objetivo. Se eu conseguir isso, eu vou ficar muito feliz, assim. Eu adoraria, inclusive que, sei lá, de alguma forma esse filme chegasse para Flávio Dino, que ele pudesse assistir, não só ele, mas como outros ministros do Supremo. É, Mas eu acho que também vai depender da repercussão que o filme tiver, entendeu? Eu acho que se o filme tiver uma repercussão, esse assunto com certeza vai acabar voltando. E eu acho que vai, querendo ou não, as pessoas vão querer lutar por justiça. E isso depende de nós, que nós ocupemos as salas de cinema, especialmente nessa primeira semana, nesses primeiros dias, para que o filme continue, para que dê tempo do Flávio Dino, no meio da sua rotina complicada de ministro do STF, tenha tempo para dar uma saidinha no cinema. Para isso, a gente precisa garantir que o filme continue em cartaz. Então, vamos mais uma vez ocupar as salas de cinema para ver Anatomia do Caos, um longa que discute memória e justiça no país, nos lembra do que aconteceu no passado tão recente que foi a pandemia de Covid, especialmente os trabalhos da CPI, tudo produzido por ela, Dandara Ferreira, cineasta baiana, diretora de Meu Nome é Gal, entre outras grandes produções. Dandara, um prazer, parabéns, obrigado por esse trabalho, Obrigada a obrigado por seu você. tempo. Obrigada, Lucas. Conversa Bem Viver.